Uma família reencontrou seu cachorro após mais de 2 anos desaparecido. De repente, eles percebem algo diferente no cão. Em sua coleira havia um chip inusitado de um general militar. O segredo que o cachorro escondia agora quase os fez desmaiar. Antes de ouvir esse relato verídico, lembre-se de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como essa. O sol da tarde pintava o céu de laranja quando Mariana ouviu um latido familiar ecoando pela rua. Seu coração saltou no peito, uma mistura de esperança e incredulidade. Não podia ser. Ou podia. Correndo para a janela, ela viu uma figura peluda e agitada no final da rua. "Não é possível", murmurou, as mãos tremendo enquanto abria a porta da frente. Tobias, o cachorro, um labrador de pelo dourado, parou de repente. Suas orelhas se ergueram e seus olhos se fixaram em Mariana. Por um momento, o tempo pareceu congelar. Então, com um latido de alegria, Tobias disparou em direção à casa. Mariana caiu de joelhos, braços abertos, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Tobias! Oh, meu Deus, Tobias!" O cachorro pulou em seus braços, lambendo seu rosto freneticamente, seu rabo abanando com tanta força que parecia que iria decolar a qualquer momento. Mariana enterrou o rosto no pelo macio de Tobias, soluçando de alegria. "Mãe! Pai! Venham rápido!" gritou ela, sua voz embargada pela emoção. Passos apressados soaram dentro da casa, e logo Carlos e Beatriz, os pais de Mariana, apareceram na porta, olhos arregalados de surpresa. "Não pode ser", sussurrou Beatriz, levando as mãos à boca. Carlos ficou paralisado por um momento, então correu para se juntar à filha e ao cachorro. "Tobias, meu garoto, você voltou!" A família se amontoou na calçada, rindo e chorando, abraçando o labrador que tinha desaparecido há mais de 2 anos. Vizinhos curiosos começaram a se aproximar, atraídos pela comoção. "É um milagre!" exclamou Dona Zulmira, a vizinha da casa ao lado, que sempre fora próxima da família. "Eu rezei todos os dias pelo retorno dele." Enquanto a notícia se espalhava rapidamente pela vizinhança, mais e mais pessoas se juntavam para ver o cachorro que havia retornado após tanto tempo. Tobias, por sua vez, parecia não se importar com a atenção extra, concentrando-se apenas em cobrir seus donos de lambidas e carinho. "Onde você esteve todo esse tempo, hein, garoto?" perguntou Carlos, coçando atrás das orelhas de Tobias. Foi então que Mariana notou algo diferente. "Pai, olha isso", disse ela, apontando para a coleira de Tobias. Essa não é a coleira que ele usava quando desapareceu. Carlos examinou a coleira de couro preto, notando um pequeno objeto metálico preso a ela. Parece um chip." "Um chip?" Beatriz franziu a testa. "Mas nós nunca colocamos um chip nele." A alegria do reencontro foi momentaneamente ofuscada por uma onda de perguntas. Onde Tobias esteve todo esse tempo? Quem havia colocado aquela coleira nele? E o que significava aquele chip? Antes que pudessem investigar mais a fundo, o som de uma viatura se aproximando chamou a atenção de todos. 2 oficiais da prefeitura desceram do veículo, seus rostos sérios contrastando com a atmosfera de celebração. "Boa tarde", disse um dos oficiais, aproximando-se da família. "Recebemos uma denúncia sobre um cachorro potencialmente perigoso neste endereço." A multidão de vizinhos ficou em silêncio e Mariana instintivamente abraçou Tobias com mais força. "Deve haver algum engano", disse Carlos, dando um passo à frente. "Este é o nosso cachorro, Tobias. Ele acabou de voltar para casa depois de 2 anos desaparecido." O oficial mais velho, cujo crachá indicava o nome Silva, sacudiu a cabeça. "Sinto muito, senhor, mas temos uma ordem para apreender o animal. Ele foi identificado como um cão treinado para fins militares e pode representar um risco para a comunidade." Beatriz soltou um grito abafado e Mariana começou a chorar novamente, desta vez de medo e indignação. "Vocês não podem levá-lo", gritou ela. "Acabamos de encontrá-lo." A tensão no ar era palpável. Os vizinhos começaram a murmurar entre si, alguns expressando indignação, outros preocupação. Tobias, sentindo a ansiedade de seus donos, começou a rosnar baixinho para os oficiais. Foi nesse momento que Dona Zulmira deu um passo à frente, seu rosto enrugado determinado.
Oficiais, disse ela com uma voz firme que surpreendeu a todos. Vocês estão cientes de que esta propriedade faz parte de uma área federal? Os oficiais trocaram olhares confusos. Como assim, senhora? Este terreno, continuou Dona Zulmira, apontando para a casa da família, faz parte de uma antiga concessão federal. A jurisdição aqui não é municipal, mas sim federal. Carlos, pegando a deixa, rapidamente acrescentou. Exatamente. E sem uma ordem federal, vocês não têm autoridade para apreender nada aqui, muito menos nosso cachorro. O oficial Silva parecia desconcertado. Ele cochichou algo com seu parceiro, que assentiu, e voltou para a viatura, presumivelmente para verificar a informação. Minutos tensos se passaram. Mariana não soltava Tobias, que agora estava calmo, como se entendesse a gravidade da situação. Finalmente, o outro oficial retornou falando em voz baixa com Silva. Com um suspiro frustrado, Silva se dirigiu à família. Parece que vocês estão corretos sobre a jurisdição. Não podemos agir aqui sem uma ordem federal. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a multidão. Mariana abraçou Tobias com força, lágrimas de alívio agora escorrendo por seu rosto. No entanto, continuou Silva, ainda temos preocupações sobre a segurança deste animal. Recomendamos fortemente que vocês o mantenham sob estrita vigilância e procurem um especialista para avaliá-lo. Carlos assentiu solenemente. Faremos isso, oficial. Obrigado pela sua compreensão. Enquanto os oficiais se retiravam, a tensão na rua começou a se dissipar. Os vizinhos se aproximaram para oferecer palavras de conforto e apoio à família. Não se preocupem, disse Dona Zulmira, dando um tapinha reconfortante no ombro de Beatriz. Vamos todos ficar de olho e garantir que ninguém leve Tobias de vocês novamente. A família agradeceu profusamente a todos, especialmente a Dona Zulmira por sua rápida intervenção. Enquanto os vizinhos lentamente se dispersavam, Carlos, Beatriz e Mariana levaram Tobias para dentro de casa, fechando a porta atrás de si. Sentados na sala de estar, com Tobias deitado contentemente aos seus pés, a família finalmente teve um momento para processar tudo o que havia acontecido. Não consigo acreditar, disse Beatriz, acariciando a cabeça de Tobias. Depois de tanto tempo, e agora isso. Carlos franziu a testa pensativo. Tem algo muito estranho acontecendo aqui. Esse chip na coleira. E por que alguém denunciaria Tobias como perigoso? Mariana, que estava examinando a coleira mais de perto, soltou uma exclamação surpresa. Olhem isso, disse ela, apontando para uma pequena inscrição gravada no couro. Tem um nome aqui. General A. Rodrigues. A família trocou olhares intrigados. Quem era esse General Rodrigues? E que papel ele tinha na misteriosa jornada de Tobias? Enquanto o sol se punha lá fora, a família sabia que o retorno de Tobias era apenas o começo de uma história muito maior. Uma história cheia de mistérios, perigos e, acima de tudo, o poder inabalável do amor entre um cachorro e sua família. O que eles não sabiam era que as surpresas estavam apenas começando e que Tobias guardava segredos que mudariam suas vidas para sempre. Na manhã seguinte ao retorno de Tobias, a família acordou cedo, ainda processando os eventos surreais do dia anterior. O labrador dourado dormia tranquilamente aos pés da cama de Mariana, como se nunca tivesse partido. Carlos foi o primeiro a descer as escadas, determinado a investigar mais sobre o misterioso chip na coleira de Tobias. Com uma xícara de café fumegante em mãos, ele ligou o computador e começou a pesquisar sobre o General A. Rodrigues. Beatriz juntou-se a ele pouco depois, trazendo algumas torradas. Descobriu alguma coisa? Carlos suspirou, esfregando os olhos cansados. Não muito. Parece que houve um General Antônio Rodrigues, que se aposentou há cerca de 3 anos. Era um oficial respeitado, conhecido por seu trabalho com cães militares. Mas não consigo encontrar nenhuma conexão direta com Tobias. Nesse momento, Mariana desceu as escadas, seguida de perto por Tobias. O cachorro parecia mais alerta do que nunca, seus olhos inteligentes, observando cada movimento da família. Bom dia, disse Mariana bocejando. O que estão fazendo? Tentando desvendar o mistério do nosso amigo aqui, respondeu Carlos, apontando para Tobias.
Mas não está sendo fácil. Mariana se ajoelhou ao lado de Tobias, examinando novamente a coleira. Sabe, tem algo estranho nesse chip. Não parece um microchip comum de identificação. Carlos se aproximou, intrigado. Como assim? Olha só, Mariana apontou para o pequeno dispositivo. É muito mais sofisticado. Parece quase não sei, um mini computador ou algo assim. Beatriz franziu a testa. Mas por que alguém colocaria algo assim em um cachorro? Antes que alguém pudesse responder, a campainha tocou, fazendo todos saltarem de susto. Tobias imediatamente ficou em alerta, as orelhas em pé e o corpo tenso. Carlos foi até a porta, cauteloso. Ao abri-la, deparou-se com um homem de meia idade, vestindo um terno impecável e carregando uma pasta de couro. Bom dia, disse o homem com um sorriso educado. Meu nome é Dr. Ricardo Mendes. Sou advogado e represento o espólio do falecido general Antônio Rodrigues. Estou procurando por um cachorro chamado Tobias. Acredito que ele esteja com vocês? A família trocou olhares de espanto. Como esse homem sabia sobre Tobias? E o que o general Rodrigues tinha a ver com tudo isso? Carlos hesitou por um momento antes de responder. Sim, Tobias está conosco. Ele voltou para casa ontem, depois de 2 anos desaparecido. Mas não entendo. O que o senhor quer com ele? O Dr. Mendes sorriu novamente. Posso entrar? Tenho informações importantes para compartilhar com vocês. E acredito que seja melhor conversarmos em privado. Relutantemente, Carlos fez um gesto para que o advogado entrasse. Beatriz e Mariana se aproximaram, enquanto Tobias observava o recém-chegado com uma curiosidade cautelosa. Uma vez que todos estavam sentados na sala de estar, o Dr. Mendes abriu sua pasta e retirou alguns documentos. Primeiro, deixe-me esclarecer que Tobias não foi roubado de vocês, começou ele. O general Rodrigues o encontrou vagando pelas ruas, ferido e desnutrido, há quase 2 anos. Ele cuidou de Tobias, o alimentou e o treinou. Mariana interrompeu, sua voz trêmula de emoção. Mas por que ele não tentou nos encontrar? Tobias tinha uma coleira com nosso endereço. O advogado assentiu compreensivamente. O general tentou, mas a coleira estava muito danificada e o endereço ilegível. Ele chegou a contatar abrigos e veterinários da região, mas ninguém tinha informações sobre um labrador perdido que correspondesse à descrição de Tobias. A família ficou em silêncio, absorvendo as informações. Carlos foi o primeiro a se manifestar. E o que aconteceu depois? Por que Tobias voltou agora? Dr. Mendes respirou fundo antes de continuar. Infelizmente, o general Rodrigues faleceu há 1 mês. Em seu testamento, ele deixou instruções específicas sobre Tobias. Ele queria que o cachorro tivesse a chance de reencontrar sua família original, se possível. Mas e o chip? Perguntou Beatriz. E por que os oficiais da prefeitura queriam levá-lo ontem? O advogado pareceu surpreso. Oficiais? Não tenho conhecimento de nenhuma ordem para apreender Tobias. Quanto ao chip, é uma tecnologia avançada desenvolvida pelo próprio general. Ele treinou Tobias para missões especiais. Missões especiais? Mariana repetiu, incrédula. Que tipo de missões? Dr. Mendes hesitou por um momento. O general Rodrigues estava envolvido em um programa secreto de treinamento de cães para operações de busca e resgate altamente especializadas. Tobias se mostrou excepcionalmente talentoso e recebeu um treinamento avançado. A família ficou boquiaberta. Seu adorável labrador, um agente canino de elite, parecia algo saído de um filme de espionagem. Há mais uma coisa, continuou o advogado, retirando mais papéis de sua pasta. O general deixou uma quantia substancial em nome de Tobias, uma conta para seu cuidado e um fundo de doações para resgate de animais. Carlos quase engasgou com seu café. Uma quantia substancial? Quanto exatamente? 5 milhões de reais, respondeu Dr. Mendes calmamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mariana abraçou Tobias instintivamente, como se temesse que alguém pudesse tentar levá-lo novamente. E o que acontece agora? Perguntou Beatriz, sua voz mal passando de um sussurro. Dr. Mendes sorriu gentilmente. Agora, a decisão é de vocês.
O general queria que Tobias tivesse a opção de ficar com sua família original se fosse encontrada. Mas ele também deixou recursos para que Tobias pudesse continuar seu trabalho de busca e resgate, se assim desejassem. A família trocou olhares, uma mistura de emoções passando por seus rostos. Alegria pelo retorno de Tobias, confusão sobre seu passado secreto e agora a responsabilidade de uma decisão que poderia mudar suas vidas para sempre. Tobias, alheio à complexidade da situação, aproximou-se de Mariana e colocou a cabeça em seu colo, seus olhos cheios de amor e confiança. "Precisamos de tempo", disse Carlos finalmente. "Isso é muita coisa para processar." Dr. Mendes assentiu compreensivo. Claro. Aqui está meu cartão. Por favor, entrem em contato quando tiverem tomado uma decisão. E não se preocupem, Tobias está seguro aqui. Cuidarei para que ninguém mais tente levá-lo." Enquanto o advogado se preparava para sair, Mariana não pôde deixar de perguntar: "Doutor Mendes, o senhor conhecia bem o general Rodrigues?" O advogado parou por um momento, um olhar distante em seus olhos. "Sim, eu o conhecia. Era um homem notável, dedicado a salvar vidas, e ele amava Tobias como se fosse seu próprio filho." Com essas palavras, Dr. Mendes se despediu, deixando a família mergulhada em pensamentos. Enquanto a porta se fechava, eles olharam para Tobias, que agora dormia pacificamente no tapete da sala. Seu cachorro havia retornado, mas com ele vieram segredos, responsabilidades e decisões que nunca imaginaram ter que enfrentar. A vida que conheciam estava prestes a mudar drasticamente, e tudo por causa de um labrador dourado com um passado extraordinário. À medida que o dia avançava, a família sabia que precisaria tomar decisões difíceis. Mas, por enquanto, estavam gratos por ter Tobias de volta, independentemente dos mistérios que o cercavam. O que eles não sabiam era que as verdadeiras habilidades de Tobias ainda estavam por se revelar, e que suas vidas estavam prestes a se tornar muito mais emocionantes e perigosas do que jamais poderiam imaginar. Nas semanas que se seguiram à visita do Dr. Mendes, a família tentou retomar sua rotina normal, mas a presença de Tobias trazia uma nova dinâmica à casa. O labrador, embora amoroso e brincalhão como sempre, exibia ocasionalmente comportamentos que intrigavam seus donos. Certa manhã de sábado, Mariana decidiu levar Tobias para um passeio no parque próximo à sua casa. O dia estava ensolarado, perfeito para uma caminhada. Enquanto andavam pela trilha arborizada, Mariana notou como Tobias parecia mais atento do que o normal, suas orelhas se movendo constantemente, captando cada som. De repente, Tobias parou, ficando completamente imóvel. Seus olhos se fixaram em um ponto distante e um rosnado baixo escapou de sua garganta. "O que foi, garoto?" perguntou Mariana, olhando na mesma direção, mas sem ver nada de incomum. Sem aviso, Tobias disparou, puxando Mariana com tanta força que ela quase perdeu o equilíbrio. "Tobias, espera!" O cachorro correu como se sua vida dependesse disso, guiando Mariana para fora da trilha principal e em direção a um pequeno córrego. Foi então que ela ouviu um grito fraco, quase abafado pelo som da água corrente. Ao se aproximarem da margem, Mariana viu com horror uma criança pequena, não mais que 5 anos, sendo arrastada pela correnteza. Sem hesitar, Tobias pulou na água. "Meu Deus!" gritou Mariana, correndo às margens do córrego, tentando acompanhar Tobias. O labrador nadava com uma precisão impressionante, cortando as águas turbulentas como se tivesse feito isso centenas de vezes antes. Em poucos segundos, ele alcançou a criança, agarrando gentilmente a camiseta dela com os dentes. Com movimentos calculados, Tobias começou a nadar de volta à margem, puxando a criança consigo. Mariana observava, boquiaberta, a habilidade e força com que seu cachorro manobrava contra a corrente. Assim que chegaram perto o suficiente, Mariana entrou na água rasa para ajudar. Juntos, ela e Tobias trouxeram a criança para a segurança da margem. "Você está bem?" perguntou Mariana, verificando a menina trêmula em seus braços. A criança tossiu, expelindo um pouco de água, mas assentiu fracamente.
Obrigada, sussurrou abraçando Tobias, que se sacudia ao lado delas. Não demorou muito para que os gritos desesperados dos pais da menina fossem ouvidos. Eles correram em direção ao grupo, lágrimas de alívio escorrendo por seus rostos ao ver sua filha segura. Sofia! Oh, meu Deus, Sofia! Exclamou a mãe, abraçando a filha com força. O pai, ainda pálido de preocupação, olhou para Mariana e Tobias. Vocês salvaram nossa filha. Como podemos agradecer? Mariana, ainda processando o que havia acontecido, sorriu timidamente. Foi Tobias quem fez todo o trabalho. Ele a encontrou e a tirou da água. Os pais olharam para o labrador com admiração. Sofia, já se sentindo melhor, acariciou a cabeça molhada de Tobias. Ele é um herói, disse ela sorrindo. Enquanto os paramédicos, que haviam sido chamados por outros frequentadores do parque, examinavam Sofia, Mariana não conseguia tirar os olhos de Tobias. As palavras do Dr. Mendes ecoavam em sua mente. Treinamento avançado. Missões especiais. De volta à casa, Mariana relatou o incidente para seus pais, que ouviram com uma mistura de orgulho e espanto. É incrível, disse Carlos, coçando atrás das orelhas de Tobias. Ele não apenas encontrou a menina, mas sabia exatamente como resgatá-la com segurança. Beatriz, que havia ficado tensa durante toda a narrativa, finalmente relaxou. Acho que agora entendo por que o general Rodrigues investiu tanto nele. Tobias não é apenas um cachorro, é um verdadeiro salvador. Nos dias que se seguiram, a notícia do resgate se espalhou rapidamente pela vizinhança e além. Jornalistas locais apareceram, querendo entrevistar a família sobre seu cão-herói. Tobias, alheio à comoção que causava, continuava seu dia a dia pedindo carinho e brincadeiras como qualquer cachorro comum. Mas a família sabia que nada mais seria comum em suas vidas. O incidente no parque foi apenas o começo. Uma semana depois, Tobias alertou a família sobre um vazamento de gás na cozinha, potencialmente evitando uma tragédia. Em outra ocasião, ele impediu que um entregador, que depois descobriram ter antecedentes criminais, entrasse na casa quando Mariana estava sozinha. Cada novo evento apenas confirmava o que o Dr. Mendes havia dito. Tobias era extraordinário. Seu treinamento ia muito além de simples truques. Ele possuía habilidades que poderiam salvar vidas. A família se viu diante de um dilema. Por um lado, tinham seu amado Pet de volta, o membro da família que haviam perdido por tanto tempo. Por outro, agora entendiam que Tobias tinha potencial para fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Uma noite, enquanto jantavam, Carlos finalmente expressou o que todos estavam pensando. Talvez devêssemos considerar permitir que Tobias continue seu trabalho de busca e resgate. Mariana deixou cair o garfo, olhando para o pai com uma mistura de surpresa e apreensão. Mas, e se o perdermos de novo? Beatriz pegou a mão da filha, apertando-a gentilmente. Querida, depois de tudo o que vimos, acho que Tobias sempre encontrará o caminho de volta para nós. Além disso, pense em quantas vidas ele pode salvar. A discussão se estendeu noite adentro. Eles pesaram os prós e os contras, consideraram todas as possibilidades. Tobias, deitado aos pés da mesa, observava a família com seus olhos inteligentes, como se entendesse cada palavra. Finalmente, chegaram a uma decisão. Na manhã seguinte, Mariana pegou o cartão que o Dr. Mendes havia deixado e discou o número. Dr. Mendes, aqui é Mariana, a dona do Tobias. Nós tomamos uma decisão. Do outro lado da linha, o advogado ouviu atentamente enquanto Mariana explicava o que a família havia decidido. Quando ela terminou, houve um momento de silêncio antes que ele respondesse. Entendo. Bem, parece que temos muito trabalho pela frente. O que vocês diriam de uma reunião amanhã para discutirmos os próximos passos? Mariana olhou para Tobias, que agora estava ao seu lado, seu rabo abanando como se soubesse que uma nova aventura estava prestes a começar. Sim, respondeu ela, um sorriso se formando em seus lábios. Acho que estamos prontos para o que vier. Enquanto desligava o telefone, Mariana não podia deixar de sentir uma mistura de excitação e apreensão.
A vida como eles conheciam estava prestes a mudar drasticamente. Mas com Tobias ao seu lado, sentiam que podiam enfrentar qualquer desafio. O que eles não sabiam era que os verdadeiros testes ainda estavam por vir. O mundo estava prestes a conhecer as extraordinárias habilidades de Tobias, e nem todos ficariam felizes com isso. Aventuras, perigos e revelações surpreendentes aguardavam a família e seu cão especial. À medida que o sol se punha naquele dia, lançando sombras longas pela sala de estar, Tobias se aconchegou entre seus donos no sofá. Por enquanto, ele era apenas um cachorro amado, desfrutando do calor de sua família. Mas em breve, ele se tornaria muito mais. Um símbolo de esperança, coragem e o incrível vínculo entre humanos e seus companheiros caninos. O escritório do Dr. Mendes era uma mistura curiosa de elegância e praticidade. Estantes de livros cobriam as paredes, intercaladas com certificados emoldurados e fotografias de cães de diversas raças. A família, Carlos, Beatriz e Mariana, sentou-se diante de uma mesa de carvalho maciço, com Tobias deitado obedientemente aos seus pés. "Bem", começou o Dr. Mendes ajustando seus óculos, "estou impressionado com a decisão de vocês. Não é fácil compartilhar Tobias com o mundo, especialmente depois de tê-lo perdido por tanto tempo." Mariana acariciou a cabeça de Tobias, buscando conforto no toque familiar. "Não foi uma decisão fácil", admitiu ela, "mas depois de ver o que ele é capaz de fazer, sentimos que seria egoísta mantê-lo só para nós." O advogado assentiu, compreensivo. O general Rodrigues ficaria orgulhoso. Ele sempre acreditou que cães como Tobias tinham um propósito maior. "E qual seria exatamente esse propósito?" perguntou Carlos, inclinando-se para a frente em sua cadeira. "O senhor mencionou busca e resgate, mas imagino que haja mais do que isso." Dr. Mendes sorriu, levantando-se para pegar uma pasta grossa de um arquivo próximo. "Muito mais", confirmou ele. O programa do general Rodrigues não se limitava apenas a resgates convencionais. Ele treinou cães para detectar desde vazamentos de gás até doenças em estágios iniciais. Beatriz arregalou os olhos. "Doenças? Como assim?" "Alguns cães", explicou o advogado, "foram treinados para detectar mudanças sutis no odor corporal que podem indicar condições como câncer ou diabetes, antes mesmo que os sintomas se manifestem." A família trocou olhares impressionados. Tobias ergueu a cabeça, como se estivesse ciente de que falavam sobre suas habilidades. "E Tobias?", perguntou Mariana ansiosamente. "Quais são suas especialidades?" Dr. Mendes folheou alguns papéis antes de responder. "Tobias bem, ele é especial mesmo entre os especiais. O general o considerava seu maior sucesso. Além das habilidades de busca e resgate que vocês já testemunharam, ele tem um talento extraordinário para a detecção de ameaças e proteção. Isso explica como ele nos alertou sobre o entregador suspeito", murmurou Carlos. "Exatamente", concordou o advogado. "Mas há mais. Tobias também foi treinado em técnicas avançadas de obediência e comunicação não verbal. Ele pode entender e responder a uma variedade de comandos silenciosos, o que é crucial em situações delicadas." Mariana olhou para Tobias com uma nova apreciação. Seu cachorro de estimação, que costumava roubar meias e perseguir o próprio rabo, era na verdade um agente canino altamente treinado. "E agora?", perguntou Beatriz. "O que acontece a seguir?" "Doutor." Mendes colocou as mãos sobre a mesa, seu rosto assumindo uma expressão mais séria. "Agora temos que decidir como utilizar melhor as habilidades de Tobias. O general deixou um plano detalhado, mas a decisão final é de vocês." Ele então apresentou uma série de opções. Tobias poderia se juntar a uma unidade de busca e resgate, trabalhar com hospitais na detecção precoce de doenças ou até mesmo auxiliar em operações de segurança de alto nível. A família ouviu atentamente, fazendo perguntas e discutindo entre si. A ideia de Tobias participando de operações perigosas os preocupava, mas também entendiam o potencial de salvar vidas. Após horas de deliberação, chegaram a uma decisão. Tobias começaria trabalhando com uma unidade local de busca e resgate,
com a possibilidade de expandir suas atividades no futuro. Excelente escolha, aprovou o Dr. Mendes. Isso permitirá que Tobias use suas habilidades enquanto permanece próximo à família. Agora, sobre o fundo deixado pelo general, ele explicou que o dinheiro seria administrado por uma fundação, garantindo não apenas o cuidado de Tobias, mas também financiando pesquisas e treinamentos para outros cães de resgate. Quando finalmente deixaram o escritório, já era noite. A família caminhava em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Tobias trotava alegremente ao lado deles, aparentemente alheio às mudanças que estavam por vir. Na semana seguinte, a vida da família entrou em um turbilhão de atividade. Representantes da unidade de busca e resgate vieram conhecer Tobias, maravilhados com suas habilidades. Jornalistas locais faziam fila para entrevistar a família sobre seu cão-herói. A história de Tobias se espalhou rapidamente, captando a atenção nacional. Em meio a toda essa agitação, Mariana notou uma mudança sutil em Tobias. Ele parecia mais alerta, mais focado. Era como se ele soubesse que tinha um novo propósito. Uma tarde, enquanto treinava com Tobias no quintal, Mariana teve uma epifania. "Você sempre foi especial, não é?" sussurrou ela, abraçando o labrador, mesmo antes de todo esse treinamento. Tobias lambeu seu rosto em resposta, seus olhos brilhando com inteligência e afeto. A primeira missão oficial de Tobias chegou mais cedo do que esperavam. Uma criança havia se perdido em uma reserva florestal próxima e as equipes de busca estavam tendo dificuldades devido ao terreno acidentado e à aproximação de uma tempestade. Com o coração na garganta, a família assistiu Tobias partir com a equipe de resgate. Horas se passaram, a chuva caía impiedosamente e a ansiedade crescia a cada minuto. Finalmente, por volta da meia-noite, o telefone tocou. Mariana atendeu com mãos trêmulas. "Alô? Senhorita Mariana?" A voz do outro lado soava exausta, mas jubilosa. "Aqui é o capitão Silva, da equipe de resgate. Queria que soubesse. Tobias encontrou a criança. Ela está segura." Lágrimas de alívio e orgulho escorreram pelo rosto de Mariana enquanto ela transmitia a notícia para seus pais. Tobias não era apenas seu cachorro de estimação retornado. Ele era um herói, um salvador. Horas depois, quando Tobias finalmente voltou para casa, coberto de lama, mas abanando o rabo alegremente, a família o recebeu com abraços e petiscos especiais. Enquanto ele se aconchegava em sua cama, exausto mas satisfeito, Mariana não pôde deixar de pensar no incrível caminho que os aguardava. Este era apenas o começo. Com Tobias ao seu lado, estavam prestes a embarcar em uma jornada que não apenas mudaria suas vidas, mas tocaria e salvaria inúmeras outras. O futuro era incerto, mas uma coisa era clara. Juntos enfrentariam qualquer desafio que viesse pela frente. Nos meses que se seguiram à primeira missão bem-sucedida de Tobias, a vida da família mudou drasticamente. O que começou como uma história local rapidamente se transformou em um fenômeno nacional. Jornais, revistas e programas de televisão clamavam por entrevistas com a família do cão-herói. Mariana, que sempre fora tímida, agora se via no centro das atenções. Ela era constantemente abordada na rua por pessoas que queriam saber mais sobre Tobias e suas incríveis habilidades. "É como se fôssemos celebridades do dia para a noite", comentou ela com seus pais durante o jantar, cerca de 3 meses após o resgate na floresta. Carlos assentiu, um vinco de preocupação em sua testa. "Precisamos ter cuidado, nem toda atenção é boa atenção." Como que para confirmar as palavras de Carlos, a campainha tocou. Beatriz foi atender e voltou com uma expressão preocupada, seguida por um homem de terno. "Boa noite", disse o homem, apresentando um distintivo. "Sou o inspetor Rodrigo da Polícia Federal. Precisamos conversar sobre Tobias." A família trocou olhares apreensivos, enquanto o inspetor se sentava. Tobias, sentindo a tensão no ar, posicionou-se protetoramente ao lado de Mariana. "Vocês devem entender", começou o inspetor, "que um cão com as habilidades de Tobias é um recurso valioso." "Existem
Certas partes interessadas que gostariam de ver suas habilidades aplicadas em um contexto mais amplo. Que tipo de contexto? Perguntou Carlos, sua voz tensa. O inspetor hesitou por um momento. Operações de segurança nacional, principalmente. Tobias poderia ser uma ferramenta inestimável em missões de contra-terrorismo, por exemplo. Mariana abraçou Tobias instintivamente. Mas ele já está fazendo um trabalho importante com a equipe de busca e resgate. Entendo, disse o inspetor, sua voz suavizando um pouco. Mas pensem no bem maior. As habilidades de Tobias poderiam salvar não apenas indivíduos, mas potencialmente cidades inteiras. A discussão se estendeu por horas. O inspetor apresentou argumentos convincentes, falando sobre o dever cívico e a importância da segurança nacional. A família, por outro lado, expressou suas preocupações sobre o bem-estar de Tobias e o risco de separá-lo de seu lar. Finalmente, quando o inspetor partiu, deixando para trás um cartão e a promessa de voltar em alguns dias para uma resposta, a família se reuniu na sala, exausta e preocupada. "O que vamos fazer?" perguntou Beatriz, sua voz trêmula. Carlos suspirou profundamente. "Não podemos tomar essa decisão sozinhos. Precisamos falar com o Dr. Mendes. Ele conhecia o general Rodrigues, talvez possa nos dar alguma orientação." Na manhã seguinte, Mariana acordou cedo e desceu para encontrar Tobias já acordado, sentado perto da porta dos fundos. Algo em sua postura a fez pausar. "O que foi, garoto?" perguntou ela, ajoelhando-se ao lado dele. Tobias olhou para ela, então de volta para a porta, soltando um leve gemido. Mariana franziu a testa, confusa, mas decidiu abrir a porta. Para sua surpresa, havia um pequeno pacote na soleira. Não havia remetente, apenas o nome de Tobias escrito à mão. Com cuidado, Mariana abriu o pacote. Dentro, encontrou uma antiga fotografia do general Rodrigues com um grupo de cães, incluindo um jovem Tobias. Junto à foto, havia uma carta lacrada. Tremendo ligeiramente, Mariana abriu o envelope e começou a ler. "Querida família de Tobias, se estão lendo isto, significa que meu fiel companheiro encontrou seu caminho de volta para casa e que agora enfrentam decisões difíceis sobre seu futuro. Quero que saibam que Tobias não é apenas um cão treinado. Ele é especial de maneiras que vão além de suas habilidades. Ele tem um coração puro e um instinto infalível para fazer o que é certo. Ao longo de minha carreira, enfrentei muitas pressões para usar cães como Tobias, em operações que eu considerava eticamente questionáveis. Resisti a essas pressões porque acreditava que o verdadeiro propósito desses cães extraordinários era ajudar e proteger, não causar dano. Confio em Tobias para tomar as decisões certas, e confio em vocês para protegê-lo e permitir que ele cumpra seu verdadeiro propósito. Lembrem-se sempre, o coração de Tobias é sua bússola mais confiável. Com gratidão, General Antônio Rodrigues." Lágrimas escorriam pelo rosto de Mariana enquanto ela terminava de ler. Tobias se aproximou, colocando a cabeça em seu colo. "Você sabia sobre isso, não é?" sussurrou ela, acariciando suas orelhas. "Você sempre sabe." Naquele momento, Mariana entendeu que a decisão já havia sido tomada. Não por eles, não pelo inspetor ou por qualquer outra pessoa, mas pelo próprio Tobias. Quando seus pais desceram e leram a carta, todos concordaram. Respeitariam os desejos do general e, mais importante, confiariam no instinto de Tobias. Nos dias que se seguiram, a família enfrentou pressões de todos os lados. O inspetor voltou, insistindo na importância de sua proposta. Jornalistas especulavam sobre o futuro de Tobias. Até mesmo alguns vizinhos expressaram opiniões sobre como o cão-herói deveria ser utilizado. Mas no meio de todo o tumulto, Tobias permaneceu sereno, como se soubesse exatamente qual era seu lugar no mundo. Finalmente, numa entrevista coletiva organizada pelo Dr. Mendes, a família anunciou sua decisão. Tobias continuaria seu trabalho com a equipe de busca e resgate, ocasionalmente auxiliando em outras missões humanitárias, mas sempre sob a supervisão e cuidado de sua família. "Tobias não é uma ferramenta ou uma arma", declarou Mariana, sua voz firme diante das câmeras.
Ele é um ser vivo com um dom extraordinário para ajudar os outros. Respeitaremos esse dom e garantiremos que ele seja usado para o bem maior, da maneira mais ética possível. A decisão foi recebida com reações mistas. Alguns aplaudiram a integridade da família, enquanto outros criticaram o que viam como uma oportunidade perdida. Mas para Tobias e sua família, o caminho estava claro. Eles enfrentariam os desafios juntos, guiados pelo amor, pela lealdade e pela convicção de que estavam fazendo a coisa certa. Naquela noite, enquanto a família se reunia na varanda, observando as estrelas, Tobias deitou-se no centro, sua cabeça repousando gentilmente nos pés de Mariana. O futuro ainda era incerto, cheio de promessas e perigos, mas com Tobias ao seu lado, sentiam-se preparados para enfrentar qualquer coisa que viesse pela frente. O outono chegou, pintando as árvores de vermelho e dourado e trazendo consigo uma nova rotina para a família e Tobias. As missões de busca e resgate tornaram-se mais frequentes e a fama do cão-herói continuava a crescer. No entanto, a vida em casa mantinha-se surpreendentemente normal, com Tobias alternando entre seu papel de agente canino altamente treinado e o de amado cão de estimação. Numa tarde fresca de outubro, Mariana caminhava com Tobias no parque local, aproveitando um raro momento de tranquilidade. De repente, Tobias parou, suas orelhas se erguendo em alerta. — O que foi, garoto? — perguntou Mariana, instantaneamente em guarda. Tobias olhou fixamente para um grupo de árvores próximas e começou a latir insistentemente. Mariana seguiu seu olhar e viu um homem idoso caído no chão, parcialmente escondido pela vegetação. — Oh, meu Deus! — exclamou ela, correndo em direção ao homem com Tobias na liderança. O idoso estava consciente, mas claramente desorientado. — Eu não sei o que aconteceu — murmurou ele. De repente, tudo ficou embaçado e eu caí. Mariana rapidamente ligou para uma ambulância, enquanto Tobias permanecia ao lado do homem, oferecendo conforto com sua presença calma. No hospital, descobriu-se que o senhor, chamado Augusto, havia sofrido um ataque isquêmico transitório, uma espécie de mini-derrame. Os médicos ficaram impressionados com a rapidez com que ele foi encontrado e atendido. — Se não fosse por vocês dois, disse o médico a Mariana e Tobias, as consequências poderiam ter sido muito mais graves. Nos dias que se seguiram, Mariana e Tobias visitaram Augusto no hospital regularmente. Durante essas visitas, Augusto compartilhou que era um cientista aposentado, especializado em tecnologia biomédica. — Sabe, disse ele certo dia, acariciando a cabeça de Tobias, tenho pensado muito sobre as habilidades extraordinárias do seu cão. Acho que posso ter uma ideia que poderia amplificar ainda mais o trabalho que ele faz. Intrigada, Mariana ouviu enquanto Augusto explicava seu conceito. Um dispositivo biomédico miniaturizado que poderia ser integrado à coleira de Tobias, aumentando suas já impressionantes capacidades sensoriais. Imagine, disse Augusto, seus olhos brilhando de entusiasmo. Um dispositivo que pudesse ajudar Tobias a detectar alterações fisiológicas sutis em seres humanos, como as que precedem um ataque cardíaco ou um derrame. Ele poderia salvar vidas antes mesmo que as pessoas soubessem que estavam em perigo. A ideia era fascinante, mas Mariana hesitou. Não sei. Já passamos por tanta coisa tentando proteger Tobias de pessoas que queriam usá-lo para seus próprios fins. Augusto assentiu compreensivamente. Entendo sua preocupação, mas pense nisso. Este dispositivo não mudaria quem Tobias é ou o que ele escolhe fazer. Seria apenas uma ferramenta para ajudá-lo a fazer o que ele já faz naturalmente, só que de forma ainda mais eficaz. Mariana prometeu discutir a ideia com sua família e o Dr. Mendes. Nas semanas seguintes, houve muitas conversas, debates acalorados e consultas com especialistas em ética animal. O Dr. Mendes, após cuidadosa consideração, apoiou a ideia. O general Rodrigues sempre acreditou em utilizar tecnologia para aprimorar as habilidades naturais dos cães, desde que isso não comprometesse seu bem-estar, explicou ele. Finalmente, a família decidiu seguir adiante com o projeto.
com a condição de que Tobias parecesse confortável com o dispositivo e que seu uso fosse estritamente limitado a missões de resgate e auxílio médico. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividade. Augusto, agora totalmente recuperado, trabalhou incansavelmente em seu laboratório, desenvolvendo e refinando o dispositivo. Mariana e Tobias participaram de inúmeros testes e ajustes. O grande dia finalmente chegou. Em uma cerimônia discreta, com apenas a família, Augusto, o Dr. Mendes e alguns membros da equipe de resgate presentes, Tobias recebeu sua nova coleira tecnológica. No início, Tobias pareceu um pouco desconfortável com o novo acessório, mas logo se acostumou. Os primeiros testes foram promissores. Tobias conseguia detectar alterações na frequência cardíaca e nos níveis de estresse das pessoas ao seu redor com uma precisão impressionante. No entanto, com o novo equipamento vieram novos desafios. A notícia do supercão se espalhou rapidamente, atraindo ainda mais atenção da mídia e de grupos interessados em utilizar a tecnologia para outros fins. Uma tarde, enquanto Mariana passeava com Tobias, eles foram abordados por um grupo de pessoas, usando roupas escuras e óculos de sol. "Senhorita", disse um deles, sua voz baixa e autoritária, "gostaríamos de falar sobre Tobias e sua nova aquisição." Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Tobias se posicionou protetoramente na frente dela, um rosnado baixo escapando de sua garganta. "Sinto muito", disse Mariana firmemente, "mas não estamos interessados em nenhuma proposta. Vamos, Tobias." Enquanto se afastavam rapidamente, Mariana não pôde deixar de se perguntar se haviam aberto uma caixa de Pandora. A tecnologia que deveria ajudar Tobias a salvar mais vidas agora parecia atrair o tipo de atenção que eles tanto temiam. Naquela noite, reunida com a família e o Dr. Mendes, Mariana compartilhou suas preocupações. "Talvez tenhamos cometido um erro", disse ela, sua voz trêmula. "E se não pudermos proteger Tobias? E se essa tecnologia cair em mãos erradas?" Carlos colocou um braço reconfortante ao redor dos ombros da filha. "Não podemos viver com medo, querida. Tobias tem um dom, e agora temos os meios de tornar esse dom ainda mais poderoso. A questão é, como usamos isso de forma responsável?" Dr. Mendes assentiu gravemente. "Vocês não estão sozinhos nessa. Temos aliados, pessoas que acreditam no trabalho que Tobias faz. Juntos, podemos garantir que suas habilidades sejam usadas para o bem." Tobias, sentindo a tensão na sala, aproximou-se de Mariana e colocou a cabeça em seu colo. Olhando nos olhos leais do cão, Mariana sentiu sua determinação se renovar. "Você está certo", disse ela, acariciando as orelhas de Tobias. "Não podemos recuar agora. Tobias tem o poder de fazer a diferença, e a nossa responsabilidade garantir que ele possa fazê-lo da maneira certa." Enquanto a noite caía lá fora, a família se uniu em sua resolução. Os desafios pela frente seriam grandes, mas com Tobias ao seu lado e o apoio de aliados confiáveis, estavam prontos para enfrentá-los. O inverno chegou com uma ferocidade inesperada, trazendo consigo tempestades de neve que paralisaram grande parte da região. Para Tobias e sua família, isso significava um aumento significativo nas missões de resgate. Uma manhã particularmente fria, o telefone tocou. Era o capitão Silva, da equipe de busca e resgate. "Temos uma situação crítica", disse ele, sua voz tensa. "Um ônibus escolar saiu da estrada nas montanhas durante uma nevasca. Estamos tendo dificuldades para localizá-lo, devido às condições climáticas extremas. Precisamos de Tobias." Sem hesitar, Mariana e Tobias se prepararam para a missão. A nova coleira tecnológica de Tobias foi ativada, seus sensores calibrados para as condições extremas que enfrentariam. Chegando ao local da operação, a gravidade da situação ficou clara. A visibilidade era quase zero e o vento uivava impiedosamente. Equipes de resgate frustradas e preocupadas vasculhavam a área sem sucesso. "Nossa última informação é que o ônibus tinha 20 crianças e 2 adultos a bordo", informou o capitão Silva. "Já se passaram quase 12 horas desde o último contato. O tempo está contra nós."
Mariana se ajoelhou ao lado de Tobias, olhando nos olhos do cão. Sei que é pedir muito, amigo, mas precisamos de você agora mais do que nunca. Tobias respondeu com um latido determinado, como se entendesse perfeitamente a importância da missão. Com Tobias na liderança, a equipe de resgate adentrou a tempestade. O vento cortante e a neve densa dificultavam o progresso, mas Tobias avançava incansavelmente, seus sentidos aprimorados vasculhando qualquer sinal de vida. Após o que pareceu uma eternidade lutando contra os elementos, Tobias parou abruptamente, suas orelhas se erguendo em alerta. Ele latiu uma vez, 2 vezes, e então começou a cavar na neve. Ele encontrou algo, gritou Mariana, sua voz quase perdida no uivo do vento. A equipe de resgate rapidamente se juntou a Tobias, escavando freneticamente. Logo, o topo de um ônibus amarelo emergiu da neve. Gritos abafados podiam ser ouvidos do interior. Estamos aqui, veio um grito fraco de dentro do ônibus. Por favor, nos ajudem. As próximas horas foram um borrão de atividade frenética. Resgatistas trabalharam incansavelmente para abrir o ônibus e retirar as crianças e os adultos. Tobias se movimentava entre os sobreviventes, seu dispositivo na coleira fornecendo informações vitais sobre a condição de cada pessoa. Este aqui está com hipotermia severa, Mariana gritava, traduzindo as leituras do dispositivo de Tobias. Precisamos de atendimento imediato. Graças às informações precisas fornecidas por Tobias, a equipe médica pôde priorizar os casos mais urgentes, potencialmente salvando vidas que poderiam ter sido perdidas sem essa intervenção rápida. À medida que o último sobrevivente era retirado do ônibus e levado para atendimento, um sentimento de alívio e triunfo tomou conta da equipe de resgate. Tobias, exausto mas visivelmente orgulhoso, recebeu abraços e agradecimentos emocionados de todos os presentes. O retorno à cidade foi recebido com uma comoção sem precedentes. Multidões se reuniram para aplaudir Tobias e a equipe de resgate. Jornalistas se acotovelavam para conseguir entrevistas, e as redes sociais explodiam com histórias sobre o cão-herói tecnológico que havia salvado um ônibus cheio de crianças. Nos dias que se seguiram, a história de Tobias ganhou proporções internacionais. Pedidos de entrevistas chegavam de todo o mundo, e ofertas para usar a tecnologia de Tobias em várias aplicações inundaram a caixa de correio da família. Em meio a toda essa atenção, Mariana notou que Tobias parecia mais cansado do que o normal. Ele dormia mais e às vezes parecia relutante em usar sua coleira tecnológica. Preocupada, ela o levou para um check-up completo com o veterinário. Fisicamente ele está bem, disse o veterinário após uma série de exames. Mas animais, assim como humanos, podem sofrer de estresse e exaustão. Tobias tem estado sob uma pressão imensa. Ele precisa de descanso e, talvez, de um tempo longe dos holofotes. A família se reuniu para discutir a situação. Estava claro que, embora Tobias tivesse realizado feitos incríveis, o peso de ser um herói estava começando a afetá-lo. Talvez seja a hora de dar um passo atrás, sugeriu Beatriz gentilmente. Deixar Tobias ser apenas um cão por um tempo. Carlos concordou. Ele já fez mais do que poderíamos ter imaginado. Talvez seja a nossa vez de protegê-lo, como ele tem nos protegido. A decisão não foi fácil, mas a família sabia que era o certo a fazer. Eles anunciaram que Tobias estaria se afastando temporariamente das missões de resgate para um período de descanso bem merecido. A notícia foi recebida com compreensão pela maioria, embora alguns tenham expressado desapontamento. O Dr. Mendes apoiou totalmente a decisão, enfatizando a importância do bem-estar de Tobias acima de tudo. Nas semanas que se seguiram, Tobias gradualmente voltou a ser apenas um cão de estimação. Longos passeios no parque, brincadeiras no quintal e cestas preguiçosas no sofá se tornaram sua nova rotina. Aos poucos, a faísca em seus olhos, que havia esmaecido um pouco, começou a retornar. Uma tarde, enquanto brincava com Tobias no quintal, Mariana percebeu algo importante. Sabe, garoto, disse ela, coçando atrás das orelhas de Tobias. Você não precisa de uma coleira especial ou de superpoderes para ser um herói.
Você já é especial exatamente como é. Tobias respondeu com um latido alegre e uma lambida no rosto de Mariana, como se estivesse concordando. Naquela noite, enquanto a família se reunia para o jantar, com Tobias confortavelmente deitado aos seus pés, eles refletiram sobre a jornada incrível que haviam vivido. Acho que aprendemos uma lição valiosa, disse Carlos. Às vezes, o mais heróico que podemos fazer é saber quando parar e cuidar uns dos outros. Mariana sorriu olhando para Tobias. E talvez o verdadeiro superpoder de Tobias sempre tenha sido sua capacidade de nos unir e nos lembrar do que realmente importa. Enquanto a noite caía lá fora, a família se aconchegou, grata pela presença um do outro e pelo amor incondicional de seu extraordinário cão. Eles não sabiam o que o futuro reservava, mas estavam certos de uma coisa: enfrentariam juntos com Tobias ao seu lado, não como um super-herói, mas como um membro amado da família. E para Tobias, deitado contentemente em meio a seus entes queridos, isso era mais do que suficiente. Ele havia encontrado seu verdadeiro lar e seu verdadeiro propósito: amar e ser amado, com ou sem uma coleira especial. 2 anos se passaram desde que Tobias se afastou dos holofotes. A vida da família havia encontrado um novo equilíbrio, mais tranquilo e centrado. Tobias, agora com alguns fios brancos misturados ao seu pelo dourado, parecia mais feliz e relaxado do que nunca. Numa manhã ensolarada de primavera, Mariana decidiu levar Tobias para um passeio no parque onde tudo havia começado. Enquanto caminhavam pelas trilhas familiares, ela refletia sobre tudo o que haviam vivido. De repente, Tobias parou, suas orelhas se erguendo em alerta. Mariana, instantaneamente atenta, olhou ao redor. "O que foi, garoto?" perguntou ela, a adrenalina correndo em suas veias, lembrando-a dos dias de missões de resgate. Tobias latiu uma vez e correu em direção a um grupo de árvores próximas. Mariana o seguiu, seu coração acelerado. Ao se aproximarem, ela viu um jovem sentado sozinho em um banco, parecendo profundamente angustiado. Tobias se aproximou gentilmente do rapaz, colocando a cabeça em seu colo. O jovem, surpreso, olhou para o cão e então para Mariana. "Oi", disse Mariana suavemente. "Está tudo bem?" O rapaz hesitou por um momento antes de responder. Eu não sei. Acho que não." Mariana se sentou ao lado dele, com Tobias ainda oferecendo conforto silencioso. "Quer conversar sobre isso?" Nos minutos que se seguiram, o jovem, que se apresentou como Lucas, desabafou. Ele falou sobre a pressão na escola, problemas em casa e um sentimento esmagador de que não tinha para onde ir ou com quem falar. Mariana ouviu atentamente, ocasionalmente oferecendo palavras de conforto. Tobias permaneceu ao lado de Lucas, como se entendesse exatamente o que ele precisava. "Sabe", disse Mariana após Lucas terminar, "há alguns anos achávamos que Tobias aqui era um super-herói. Ele fez coisas incríveis, salvou vidas. Mas sabe o que descobrimos? Que seu maior superpoder sempre foi sua capacidade de estar presente, de oferecer conforto e amor incondicional quando mais precisamos." Lucas olhou para Tobias, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. "Ele parece realmente especial." "Ele é", concordou Mariana. "E sabe de uma coisa? Todos nós temos um pouco desse superpoder dentro de nós. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém para nos lembrar disso." Eles conversaram por mais algum tempo. Mariana compartilhou informações sobre grupos de apoio e recursos que poderiam ajudar Lucas. Quando finalmente se despediram, o jovem parecia mais leve, mais esperançoso. "Obrigado", disse ele, acariciando Tobias uma última vez. "Vocês dois, bem, acho que vocês salvaram minha vida hoje." Enquanto Lucas se afastava, Mariana sentiu uma onda de emoção. Ela se ajoelhou ao lado de Tobias, abraçando-o forte. "Você nunca para de ser um herói, não é, garoto?" sussurrou ela. Naquela noite, Mariana compartilhou o ocorrido com sua família. Eles discutiram longamente sobre como poderiam usar suas experiências e a fama de Tobias de uma maneira mais sustentável e impactante. Nas semanas que se seguiram, uma ideia começou a tomar forma. Com a ajuda do Dr. Mendes e de Augusto,
eles desenvolveram um plano para criar uma fundação. O objetivo? Treinar cães para oferecer apoio emocional em escolas, hospitais e comunidades carentes. A Fundação Tobias, como foi chamada, rapidamente ganhou apoio. A história do cão-herói que agora estava ajudando a treinar outros cães para oferecer conforto e apoio emocional capturou a imaginação do público. Mariana se tornou a porta-voz da fundação, compartilhando sua experiência e a jornada de Tobias para inspirar outros. Carlos e Beatriz se envolveram na administração, garantindo que os valores da família estivessem no coração de cada decisão. E Tobias, ele se tornou o embaixador perfeito. Embora não participasse mais de missões de resgate perigosas, ele visitava regularmente escolas e hospitais, trazendo alegria e conforto onde quer que fosse. Um ano após o início da fundação, Mariana estava novamente no parque com Tobias. Dessa vez, eles estavam rodeados por uma dúzia de outros cães e seus treinadores, todos parte do programa da Fundação Tobias. Observando os cães interagindo com crianças e adultos, oferecendo conforto silencioso e amor incondicional, Mariana sentiu uma profunda sensação de realização. "Olha só para isso, garoto", disse ela a Tobias, que estava sentado ao seu lado, observando a cena com olhos sábios. "Você não apenas mudou nossas vidas, mas está ajudando a mudar as vidas de tantos outros." Tobias olhou para ela, seus olhos cheios de amor e compreensão. Ele pode não ter mais uma coleira high-tech ou participar de resgates espetaculares, mas seu impacto no mundo era maior do que nunca. Naquela noite, enquanto a família se reunia para o jantar, com Tobias confortavelmente deitado aos seus pés, eles refletiram sobre a jornada incrível que haviam vivido. "Sabe", disse Carlos, erguendo seu copo em um brinde, "quando Tobias voltou para nós depois de tanto tempo, achamos que era o fim de uma história. Mas, na verdade, era apenas o começo." Beatriz sorriu, assentindo. "E que história maravilhosa tem sido."